Parou no Angimil Mudar. Segunda linha. A gente viu que Rav falou que para ele, a opinião dele é que o lugar que a pessoa come, que é o lugar que a pessoa mora, vamos dizer assim, é o lugar que dali você tem a ponto de referência. O Shmuel falou uma comunidade, lugar que ele dorme. Beit veio, pergunta a Gumará sobre Rav, falou que o lugar que ele come, que é o ponto de referência, que é o lugar que ele mora. Haroim, as pessoas que são Roitzon, que são pastores. Kaitzanim, Kayatzin, desculpa. São as pessoas que ficam lá no campo para guardar os figos que estão secando. Burganin, são as pessoas que ficam no campo, cuidando do campo. Shobrei Perot, as pessoas que guardam as frutas do campo. Todos esses eles ficam fora da cidade, porque eles ficam no campo guardando as coisas, mas eles voltam para comer na casa deles. Então fala a Braita, quando ele dorme na cidade, eles são algumas pessoas da cidade, quer dizer que para Shabbat, o tchum deles é igual as pessoas da cidade. Ele pode andar toda a cidade, mas 2.000 amot. Agora, quando eles dormem no campo, então eles só tem 2.000 amot para cada lado, porque eles não são como as pessoas da cidade. Então pergunta a Gumará, Rav tinha falado que o que fixa o lugar deles é o lugar que eles comem. E aqui a Braita parece que é claro que é o lugar que eles dormem. Nesse caso, nós também podemos ser testemunhas que se tivessem levado o pão deles para lá, para os campos, eles iam preferir. Ia ser melhor para eles. Por quê? Porque eles não teriam que sair do campo e até a casa. Então, nem eles querem vir para casa, nem eles querem ir para a cidade para comer. Então, eles querem ir para a cidade já é uma coisa que eles meio forçado. Então, nesse caso, onde é que eles dormem que fixa? Diferente dos outros casos. Mas Rav Yosef falou, Rav Yosef, Loshmi Eliash Mata, Rav Yosef é aquele que ensinou para Abai Rava e depois ele esqueceu. Tem muitas partes no Shas que às vezes você fala que não escutou isso, não sei quem, Abai fala que você mesmo falou pra gente, esse é um dos casos. Mas às vezes você falou, Shmi Eliash Mata, eu nunca ouvi isso aqui. Abai, Atamar Tnialan, foi você que falou pra gente, Amar Tnialan, e mais você falou pra gente. Quando você falou pra gente, você falou mais. Achin Shayu al Shulchan, Aviem Veshanim Batem, os irmãos que comiam na mesa do pai, mas dormiam nas suas casas. Se Rimerum Lekol Echad Vechad, eles precisam de Eruv para cada um. Abrindo lá, você falou pra gente, Shmaminá, Bekomliná Gorem, parece que é o lugar que eles dormem que fixa aonde é o lugar que eles moram, onde é que é o lugar deles. E você falou mais pra gente, a maravilha, Marav, Bimekabli Prachado. E a nossa Mishnah está falando sobre aqueles que recebem a parnassá do pai, não aqueles que realmente só comem na casa do pai. É porque é do pai que vem a comida deles. Então nesse caso também tem esse negócio de eles não precisarem fazer eruv, se eles estão lá sozinhos e etc. Tana Rabanan falaram quem tem 5 mulheres que recebem parnassá do marido e moram cada um na sua casa no mesmo Hatzer. Ou são 5 funcionários, 5 escravos, como Avadim, mas 5 pessoas que trabalham para ele e cada um mora na sua casa no mesmo Hatzer. Rabbi Bebeter Amatir Bedashim Veoser Avadim. Rabbi Bebeter ele fala que é permitido carregar desse Hatzer no caso das mulheres, que são todas 5 mulheres dele, ele que sustenta todas essas mulheres, cada uma numa casa separada de Hatzer, e proíbe no caso dos escravos. Rabbi Ben Bava Matir Avadim Veoser Bedashim. Rabbi Ben falou ao contrário. Ele permite nos avadim e proíbe nas mulheres. Fala Marav,
Mas estava de Rabi Bevava. Qual o motivo de Rabi Bevava? Dirtiva Daniel Batra Malka. Daniel, que trabalhava para o rei, ele estava sempre no portão do rei. E não é verdade, Daniel estava sempre estudando Torá. Mas mesmo assim, o Passu coloca ele como se estivesse o tempo inteiro no portão do rei, já que ele estava o tempo inteiro à disposição do rei. Então é como se ele estivesse morando no portão do rei. Então aqui ele fala, a Bíblia fala que os Avadim também estão o tempo inteiro à disposição do chefe, então eles não precisariam fazer o. Fala Gumará, Pshita Benet Selavim, que de Amra, o filho com o pai, a gente já falou na Mishnah que ele está dentro do Eruv do pai. Ele não precisa se juntar no Eruv. Agora, Isha Etzel Baalá, Veved Etzel Rabó, Lukta da Rabida Mebeter e Rabida Mevav. Agora, uma mulher pro marido e um escravo pro seu chefe lá, é discussão de Rabida Mebeter e Rabida Mevav que a gente viu para trás. Tabida Etzel Rabó normal. Agora, pergunta como era um estudante, quer dizer, um aluno pro Rav. Qual é o Din? É igual o pai? É igual o filho pro pai? Ou não é igual? Tash, vai falar agora. De Rav Bei Rav Chia. Rav, que quando estava estudando na espada de Rav Chia, Amar ele falou: Ei, nada Srichim Learev Sharei Sumchim Al Shulchanosh Rav Chia. A gente não precisa participar do Eruv, porque a gente come na mesa de Rav Chia. É como se estivesse morando lá. Rav Chia Berebe, quando Rav Chia estava na espada de Rebbe, Amar, Ei, nada Srichim Learev Sharei Sumchim Al Shulchanosh Rav Chia. Ele falou a mesma coisa, a gente também não precisa fazer Eruv, porque a gente come na mesa de Rebbe, como se estivesse morando na casa de Rebbe. Bai me Abai Meraba perguntou a Abai para Raba. Rabishá chegavu Eruvan. 5 pessoas que moram numa casa que são abertas no mesmo Hatzer. Chegavu Eruvan. E eles dividiram o Eruv para poder permitir que eles carregassem no Hatzer. Quando eles levam o Eruv deles para outro Hatzer, para que eles possam, outro Hatzer que é aberto para lá, para que eles possam carregar entre um Hatzer e outro. Eruv Echad Lekulan, ou Tzechin Eruv Lekol Echad Echad. Eles levam um Eruv para todo mundo, que eles têm em sociedade, ou precisa que cada um leve um Eruv. Amalei falou, Rabba Barabrai, Eruv Echad Lekulan. Um Eruv para todo mundo é suficiente. Para Agmará, Veha Achin Dechigavu Damu. Os irmãos que recebem Parnassá do pai, mas moram com ele no Hatzer, mas em casas separadas. Dechigavu Damu, se parece com os 5 que pegaram o Eruv, quer dizer que tem o Eruv em sociedade. Vekatali Tzechim Eruv Lekol Echad Echad. Mas a gente falou que precisa de Eruv para cada um. Então aqui a Abai parece que estava entendendo a nossa Mishnah, que é no caso que eles estão fazendo Eruv Hatzerot com outro Hatzer. Se o Eruv ficou em outro Hatzer, que eles precisavam levar cada um. Fala Gumará, Abai ele estava achando que só morava o pai e os filhos do Hatzer. E não é verdade, a gente viu que no caso que eles precisam participar do Eruv, é porque mora o pai, os filhos e mais alguém, mais alguns no Hatzer. Eles vão colocar o Eruv na casa de outra pessoa desse filho do Hatzer. Aí eles precisam participar, mas se o Eruv estivesse na casa do pai dele, eles não precisavam participar, porque está na casa do pai dele, geralmente é sociedade. Então fala agora, a Araba está explicando para Abai, qual é o caso da nossa Mishnah, que quando tem outras pessoas que moram nesse Hatzer, não é só o pai e os filhos. Demigo de Hane Asrei, Hanenami Asrei. Já que os outros eles proíbem eles de carregar, então eles também proíbem os outros de carregar. Então eles precisam participar do Eruv. Não é no caso que é o pai e só o pai e os filhos que moram no Hatzer fazendo Eruv com outro Hatzer. No caso que é o pai e o filho, os filhos e mais gente mora no Hatzer, eles fazendo Eruv no próprio Hatzer deles. Fala Gumará, Hanami Mistabra, Dekatani, Ematai. E é bom a gente. Essa é a explicação boa da Mishnah, porque a gente vê lá na Mishnah quando que os irmãos precisam trazer o Eruv para cada um. Quando eles colocam o Eruv em outro lugar.
Quer dizer, em outro lugar seria outra casa, em casa de outra pessoa do Hatzer. Porque Evalim Maya Eruvan Baetzlam, ou Shein Deorin Maem Bechatzer. Aí fala a Mishnah, mas se tivesse o Eruv dele com eles, quer dizer, na casa do pai deles, ou que não morasse mais gente no Hatzer, quer dizer, se ele fala ou se não morasse mais gente no Hatzer, é porque no primeiro momento morava mais gente no Hatzer. Então não precisariam fazer Eruv. Então se ele, no final ele fala que se não morasse mais gente no Hatzer, não precisava fazer Eruv, é porque no primeiro momento, na primeira explicação da Mishnah, na primeira parte da Mishnah, sim morava mais gente no Hatzer. Vai menir Rav Chia Baravin Merav Sheshet. Perguntou Rav Chia Baravin para Rav Sheshet. Bnei Beirav, os alunos lá de Sheva, de Achlei Nahama Bevaga. Eles comiam pão no vale. Quer dizer, eles andavam um pouco para comer pão e não comiam pão onde eles dormiam, mas era dentro do trum. Veatu vai ter beveirav. Eles viam e dormiam na Yeshiva. Que mashchinan leu truma, quando eles mediam o trum deles. Beirav mashchinan leu, ou mebaga mashchinan leu. Eles mediam da Yeshiva, ou desse vale aí que eles comiam. De onde eles mediam? Do refeitório, que era meio longe, mas dentro dos 2.000 amot do trum, ou de onde eles dormiam. Amarav, mashchinan me beirav. Falou Rav Sheshet Barav Chia, eles contavam o trum deles da Yeshiva. Fala Gemara, ve'arei noten teruvo betoch alpai mama, ve'atei uvait beveitei, demashkina leitchuma meruva. Quem bota o eruv dele? Perguntou para Rav Chia Baravin, para Rav Sheshet, você está falando que ele conta o eruv da casa dele? Então tá bom. Vamos lá para o nosso caso típico de eruv tchumim. A pessoa colocou o eruv dele aonde? Vamos supor que foi do final dos 2.000 amot da cidade. Para ele poder ganhar os outros 2.000 amot para lá. Tá? Aí ele foi lá, ficou lá Ben Hashmashot, colocou lá a comidinha dele, não sei o quê. Agora onde é que é o lugar que ele come? Lá no lugar que ele botou o eruv. Ele colocou lá seudá, comida para 2 seudot. Ele vai comer lá. E onde é que ele vai dormir? Na casa dele. Vai dormir na casa dele. E aonde vale o lugar que ele tem o lugar que ele tem que conta os 2.000 amot de trum dele? De onde ele colocou o eruv, porque ele vai ganhar os 2.000 amot para lá. Fala Gemara, como pode? Você está falando que nessa casa da Yeshiva, eles dormem em um lugar, eles comem em outro que é dentro dos 2.000 amot do eruv, mas é fora da cidade. E você conta o trum deles da Yeshiva? Seria a mesma coisa a pessoa colocou o eruv tchumim lá fora. Fala Gemara, não é a mesma coisa, por quê? Behau anansada e o bead é anansada. Nos dois a gente sabe qual é o que cada um prefere. Behau anansada, a gente pode se chamar de imit de leá, tam nichalei. No caso que o cara colocou o eruv tchumim lá fora, depois de 2.000 amot da cidade, a gente sabe que se ele tivesse possibilidade de dormir lá com o eruv, ele ia preferir que ele já ficava lá. No dia seguinte ele não tinha que andar 2.000 amot para andar mais 2.000 amot. Já ficava lá direto. O berrada, no caso de Shivá, a Nansada, a gente também pode testemunhar que o que é? Deimaitu leurifta lebeirav nichaleutzei. Que se eles conseguissem de algum jeito levar a comida para Shivá, onde eles dormem, eles iam preferir que eles iam ter que andar até lá para comer. Então depende do cavalar de cada um. Vai Rama Barakama Merav Chista. Perguntou Rama Barakama Merav Chista. Av Uvno Arav Vetalmidó. O filho com o pai e o aluno com o rabino. Os dois recebem parnassá do rabino do pai. Então, o caso, ele está perguntando 3 coisas para ele e vamos explicar cada um. Quando tem 2 Hatzerot, um dentro do outro. Um Hatzer dentro, outro Hatzer fora. As pessoas do Hatzer de dentro, eles saem para uma voe, passando pelos Hatzer de fora. Então eles têm ali, eles têm uma permissão de andar dentro do Hatzer de fora. Se as pessoas do Hatzer de dentro não fizeram eruv entre eles,
eles proíbem as pessoas do Hatzer de fora de carregar no Hatzer deles, mesmo que as pessoas do Hatzer de fora tenham feito Eruv entre eles. Por quê? Porque os de dentro têm essa permissão de caminhar pelo lado de fora. Então, se os de dentro não fizeram Eruv, eles proíbem as pessoas de fora carregar, mesmo que eles tenham feito Eruv. Agora, se lá dentro, se no Hatzer de dentro mora uma pessoa, não tem problema, por quê? Porque uma pessoa no Hatzer não é obrigada a fazer Eruv com ele mesmo. Então ele pode carregar no Hatzer de dentro todo. Então se as pessoas fizeram fizeram Eruv no Hatzer de fora, eles também podem carregar no Hatzer de fora. Para eles carregarem entre outros, eles têm que fazer Eruv entre eles. Mas aqui a gente está falando desse caso. Agora, a pergunta dele é a seguinte. Se mora lá dentro, no Hatzer de dentro, um pai e um filho, ou um rabino e um aluno, que é Ridamo, que é Rabim Damo ou que é Ridim Damo, eles são considerados Rabim e eles proíbem as pessoas do Hatzer de fora de carregar, ou eles são considerados Yahid e não proíbem as pessoas do Hatzer de fora de carregar. Se só mora no Hatzer de dentro, uma casa é um pai, outra casa é um filho. Segunda pergunta. Quando eles estão morando sozinhos no Hatzer, sem ninguém mais que mora lá, só o pai e o filho, ou só o Rav e o aluno. Sechim Eruv ou Edzechim Eruv? Eles precisam do Eruv para carregar no Hatzer deles, ou não? Terceira pergunta. A gente viu no começo lá do Masechet que para poder carregar numa voi, você tinha que colocar um leque ou uma corá. Esse é o caso que é aberto para uma voi, pelo menos dois Hatzerot, pelo menos 2 casos cada um, a gente viu. Agora, se a gente falar que um pai e um filho, eles são como Echidim e não precisam fazer Eruv, uma voi que está aberto para o Hatzer deles, Nitar Berech Vekorá, ou é Nitar Berech Vekorá? Ele é permitido com Lech e Korá, como qualquer Mavoi, ou ele é considerado um Mavoi que só tem um Hatzer aberto para ele, que aí não é considerado Mavoi, o din dele é como Hatzer, e aí não vai ser permitido só com Lech ou Korá, e o que teria que colocar em cima dele? Ou 2 Lech, como Hatzer, ou aquele Passarba, que a gente fala que é aquela porta pequenininha. Quer dizer, ele é considerado Mavoi ou não? Então, Marlei falou para Rabi Barhama, Tenitua, Avu Bno Arav Vetalmid, Bisman Shen Mamem Dayorin, Arei Kechidim. Ventechim Learev, Mavoi Shelaim, Nitar Belech Vekorá. Um filho e um pai, um Rav e um Talmid, e um aluno, na hora que eles não tem mais ninguém que mora na Hatzer deles, só eles são como Yahid e não precisam fazer Eruv. Por outro lado, o Mavoi deles é permitido com Lech e Korá e não precisa colocar Lechayá em 2 Lech ou aquele Passarba. Mishnah. Chamesh Hatzerot Ptuchot Zolazov Ptuchot Lemavoi. 5 pátios, 5 Hatzerot, que são abertos um para o outro, e são abertos para o Mavoi. Esse caso aqui. Aqui a gente tem 5 pátios, abertos um para o outro, e abertos para esse Mavoi, que dá para estudar ali. Certo? Essa rua aqui assim era estudar ali. Cinza Mavoi, verde Hatzerot. Ervu Bachatzerot, Verón Estatfu Mavoi. Fizeram Ervu Hatzerot para eles poderem carregar entre os Hatzerot, mas não fizeram o Shtuf Mavoi para eles poderem carregar no Mavoi. Mutarim Bachatzerot vai ser no Mavoi. Eles podem carregar no Hatzer, mas não podem carregar no Mavoi. Vem Estatfu Mavoi, Mutarim Bekan. Se eles fizeram o Shtuf Mavoi para poder carregar no Mavoi, eles podem carregar tanto aqui quanto lá. Ervu Bachatzerot no Mavoi. Agora, se eles fizeram Ervu no Hatzer e fizeram o Shtuf Mavoi, agora, das pessoas do Hatzer esqueceu e não participou do Eruv. Mutarim Kan Zekan. Eles podem carregar nos 2. Na Gemara a gente vai ver que é porque esse cara fez Bitul Reshut. Ele anulou a propriedade dele.
Agora, se um dos Mibnei Amavoi, quer dizer, um dos Hatzer que tem lá, um dos 5 Hatzerot, Ló do Estatev, esqueceu e não participou do Shutuf do Mavoi, Mutarim Hatzerot do Asur Mavoi. Eles todos podem carregar dos Hatzerot, porque eles fizeram o Eruv Hatzerot, mas ninguém mais pode carregar do Mavoi, porque teve um que esqueceu e não participou. Chamavoi la Hatzerot que Hatzer Labatim. Porque o Mavoi está para o Hatzer, assim como o Hatzer está para as casas. Fala Gemara Mani, de acordo com a nossa Mishnah. Fala Gemara Rabi Meir, é como Rabi Meir de Amar, que Beinan Eruv Bein do Shituf, é como Rabi Meir. Porque lá no começo a gente falou que no começo da Mishnah, que se eles fizeram Eruv do Hatzer e não fizeram Shituf do Mavoi, eles só podem carregar no Hatzer, não podem carregar no Mavoi. Você é como Rabi Meir, que fala que precisa de Eruv Hatzerot e precisa de Shituf Mavoi. Porque Rabanan fala que parece que a gente usar um Eruv pro outro, tá bom? Em uma menseata, vemos que mas no meio a gente está falando assim, eles fizeram Shituf Mavoi, eles não precisam fazer Eruv Hatzerot separado e podem carregar nos dois. Então aí vem, de repente no meio da Mishnah vem para quem vem e fica de acordo com o Rabanan, que falou que um é o suficiente, tá bem esquisito isso. Fala agora, Alokasha, Imnistatfu Namikamar. Não está falando que se eles fizeram o Shituf, e sim se eles também fizeram o Shituf. Imnistatfu Nami, tem que colocar a palavra Nami na nossa Mishnah, para ela continuar de acordo com a Bíblia. Ema Seifa, no final a gente falou, que eles fizeram Eruv Hatzerot e fizeram Shituf Mavot, mas um dos dois esqueceu de participar do Eruv, e eles podem carregar. Como é o caso, Idilobatil Amai Mutarim. Se ele não fez o Bitur Reshut, ele esqueceu de participar do Eruv, se ele não fez o Bitur Reshut, como é que ele vai ser proibido de carregar? Então fala agora, ela precisa debate, é lógico que ele sim fez o Bitur Reshut e anulou a propriedade dele. Em Maseifa, e no final da Mishnah está falando um dos Hatzerot, um dos 5 Hatzerot esqueceu e não participaram do Shituf Mavoi, Mutarim Hatzerot Asur Mavoi, só que eles podem carregar no Hatzer e não podem carregar no Mavoi. Fala agora, vem debate lá no Mavoi. E se eles tivessem anulado o Reshut deles, por que eles seriam proibidos de carregar no Mavoi? Por que você não fala a mesma coisa? Eles anularam o Reshut. Vechitem a Kassavar Avimeir Bitur Reshut Mavoi. E se você quiser falar que é porque Rabi Meir fala que não tem Bitur Reshut no Mavoi, que todas as pessoas do Hatzer eles não podem anular o Reshut do Hatzer deles, Verhatanya, e tem a Braita que fala Sharei Bitil Lachem Reshutod de Rabi Meir. A Braita que a gente lembrou do Samechet tá falando aqui, que o Mavoi que morava o Tzduki morava lá com eles, que Rabban Gamliel falou para ele anular o Reshut dele, daquele saduceu. No Mavoi eles vão poder carregar no Mavoi. Então como é que ele fala que não tem Reshut no Mavoi? Lógico que tem. Ela pshita de Lobat, Bedeseifa de Lobat, Reshut de Lobat. Então é lógico que esse Hatzer o quê? Não anulou. Então como é que você vai ficar misturando tudo aqui na Mishnah? Vai ficar a gente não vai entender nada. Se no começo, se no final ele não anulou, vamos falar que no começo ele também não anulou. Reisha Veseifa, Rabi Meir, Messias Rabanan. O que você vai falar? Que no começo era Rabi Meir, no final era Rabi Meir e no meio era Rabanan? Fala Gamara, não, Kula Rabi Meir. Nossa Mishnah é toda Rabi Meir. Vetama Maya Amar Rabi Meir. Por que falou Rabi Meir? Beina Neruv, Beina Shiduf. Por que Rabi Meir falou que precisa de Eruv, precisa de Shiduf? Por que ele falou mais para trás? Por que ele falou que precisa dos dois? Shelol Leshakeach Torat Eruv Vinanitnokot. Para a gente não esquecer as leis de Eruv. Ve'acha, no nosso caso, no terceiro caso da Mishnah, que ele fala que uma das pessoas do Hatzer esqueceu e não fez Eruv. E aí vai ter Bitur Reshut, não sei o quê. Que Vanderuba Eruv, Lom Estagar. Já que a maioria fez Eruv. Eles não vão esquecer a Torá de Eruv. Por isso que ele pode anular o Reshut. Agora, quando o Hatzer inteiro esqueceu de participar do Shituf Mevot, se ele todo o Hatzer anular, se anular o Reshut, eles poderem carregar no Mavoi, esse pessoal do Hatzer não vai lembrar, vai esquecer a Torá de Eruv. Porque eles não fizeram o Shituf, estão carregando. Então não pode. A maravilha Rav Lotani Suchot Zolazot. Ravilda fala que Rav não ensinava essa Mishnah falando que esses 5 Hatzerot eles são abertos entre eles e só são abertos para o Mavoi. Assim falou Rav Kana, Rav Lotani Suchot Zolazot. Realmente Rav ele não falava que esses Hatzerot são abertos entre eles. E cadê a tem gente que fala Rav Kana, Gufi Lotani Suchot Zolazot. Tem que falar que o próprio Rav Kana, quando estava essa Mishnah, não falava que eles são abertos entre eles.
Abai era Rav Yosef, mas estava do lado do Rodolazor. E falou, Abai perguntou para Rav Yosef, por que eu falava que eles são abertos entre eles, Kassavar, Kol Shituf Shed Machnesov Motsod Derech Tachim Mavoi, Lav Shmeit Yituf. Por que ele não falava? Por causa do seguinte, que o Shituf Mevot que eles faziam, se esse Shituf Mevot que eles faziam, eles não passavam por uma Voi para poder pegar essa comida que eles iam fazer de Shituf, de sociedade lá do Mavoi, para poder carregar. Eles iam passar pelo lugar mais fácil para fazer o Shituf Mevot, e ninguém ia passar pelo Mavoi para fazer esse Shituf Mevot no vale. Porque no fundo o que eles iam fazer? Eles iam passar entre Hazirot, esse aqui é o nosso Shituf Mevot, esse aqui. Então se fosse fechado, eles teriam que passar necessariamente pelo Mavoi. Por isso que eles falavam que era fechado. Ei, Tivei, pergunta agora, Balabait Sheah Shutaf, Shkanav Razabeyain, mas a gente viu que naquele caso nós temos na passada do Balabai, que ele tinha uma sociedade com um com vinho e com outro do outro raceiro com vinho. Ele não precisava fazer Shituf no Mavoi, e ele não passou esse negócio no Mavoi. Atam de Apke Veali. Então fala agora, lá ele sim foi para o Mavoi e falou que esse aqui é o nosso Shituf. Ketzad Mishtatzvim Mavoi. A gente vai ver mais para frente, daqui a alguns dapim, que ele vai falar como é que a gente faz Shituf no Mavoi. A gente fala que a gente sai para o Mavoi com um barril de vinho entre os racerot e fala esse aqui o cara sai com o barril de vinho e fala esse aqui lá do Mavoi, esse aqui é de todas as pessoas que moram no Mavoi. E cada um tem uma parte daquele barril de vinho, esse aqui é o Shituf Mevot deles. Então aquele caso também é que ele saiu para o Mavoi e falou que esse aqui é o barril e não ficou no seu racer. Já foram, o remédio continua.